Eu sou a Renata da canal Ideias e Fatos. Eu sou Renato do canal Ideias e Fatos. Seja bem-vindo a mais uma edição dos meus vídeos, tá? Esse é o meu segundo vídeo sobre esse tema. Se os hitleristas eles eram de esquerda ou de direita. Vocês já sabem um pouco disso, então vamos continuar? Ao final desse vídeo, espero que com o complemento que eu vou fazer, vocês tenham na sua cabeça um cenário completo sobre esse tema, para que vocês possam tanto discutir como estudar mais. Se vocês colocaram nos comentários aqui embaixo, eu posso falar um pouco mais sobre o tema, eu posso estender um pouco mais, posso falar sobre a Segunda Guerra Mundial, eu adoro história, gente. Então essas coisas todas a gente precisa conhecer para conseguir fechar um pensamento a respeito do nosso futuro, entendendo o nosso passado e não fazendo como nem os nazistas que fantasiavam o seu passado e muito menos como os socialistas que querem queimar o seu passado. Eles não prezam a história, gente. É por aí. Aí a pergunta que fica é o que faltou? O que faltou? Bom, faltou muita coisa. Mas o que eu deixei de falar no vídeo anterior é a respeito de uma coisa que pouca gente fala. Os 25 princípios do Partido Nacional Socialista Alemão, o trabalhista no caso. Eu vou ler alguns dos pontos só para vocês sentirem o drama. Muitos dos outros pontos que eu não vou ler tem a ver com a raça, tem a ver só com a separação do estrangeiro, falando mal do judeu. Essas coisas vocês já sabem que é assim. Mas as que eu achei mais interessantes são isso. No 13, nós exigimos a nacionalização de todos os grupos investidores. E eu digo mais, assim que Hitler assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez, reforma agrária. Ele desapropriou terras. Ele relativizou a propriedade privada. Princípio 4. Nós extinguimos participação nos lucros em grandes indústrias. Então não tem. 16. Nós exigimos a criação e manutenção de uma classe média sadia, né, e imediata socialização de grandes depósitos que serão vendidos a baixo custo para que pequenos varejistas, e a consideração mais forte deve ser dada para assegurar que pequenos vendedores entreguem os suprimentos necessários ao Estado, às províncias e municípios. Quer dizer, você tem que entregar para o Estado as coisas, né? No 17. Nós exigimos uma reforma agrária de acordo com as nossas necessidades nacionais, reforma agrária, e a oficialização de uma lei para expropriar os proprietários sem compensação de quaisquer terras necessárias para o propósito comum, a abolição de arrendamentos de terra e a proibição de toda especulação de terra. Cara, isso tá com uma cara de ser de direita, não tá? Poxa! No 18, nós exigimos que uma guerra dura seja travada contra aqueles que trabalham para prejuízo do bem-estar comum. Nós exigimos que a lei romana, que serve a um arranjo materialista do mundo, cara, muito de direita esse cara, né? Seja substituída pela lei comum alemã. Essa lei comum alemã, eles que criaram. No 20, tem um pedaço interessante. Estado deve assumir a responsabilidade de organizar completamente todo o sistema cultural do povo. Os currículos de todos os estabelecimentos educacionais serão adaptados para a vida prática. Putz, a gente fala sobre esse negócio de currículo único, né? Hitler pensou nisso. Era um cara esperto, né? Nós exigimos, continuando, que crianças especialmente talentosas do país, pobres, quaisquer que sejam suas classes sociais ou ocupações, sejam educadas às custas do Estado. No 21 ele diz ali, ó, o Estado tem o dever de ajudar a elevar o padrão de saúde nacional, fornecendo centros de bem-estar maternal, proibindo o trabalho infantil, aumentando a aptidão física através de... Eles colocavam as pessoas em centro de trabalho. As pessoas se alistavam, tudo bem, não eram forçados. Ao contrário do Stalin, as pessoas elas optavam por isso. Mas eles tinham esse ímpeto comunitário. As pessoas se juntavam, porque Hitler fazia isso, para fazer rodovia. Juntava as pessoas, trabalho braçal, e ia para a rua fazer trabalho braçal. No 23 tem, nós exigimos que haja uma campanha legal contra aqueles que propaguem mentiras políticas deliberadas e disseminem-nas através da imprensa, a fim de tornar possível a criação de uma imprensa alemã. Então, vamos controlar a imprensa, né? É bem de direita isso, né? Tá, o 24 é interessante também. Nós exigimos liberdade para todos os credos religiosos. Ok, só que lá na frente ele fala, né? Com exceção, né, de que tenha riscos a existência da moral germânica e da raça ariana. Então, no fundo, é igual na China. Você pode ter uma religião, desde que ela não fale mal do Estado, né? E tudo pensando no bem comum. Tá lá escrito, no bem comum antes do bem individual. 25. A fim de executar este programa do partido, nós exigimos a criação de uma autoridade central forte no Estado. A autoridade incondicional pelo parlamento político central de todo o Estado e todas as suas organizações. Fofo, né? E tem gente que acha que esse pessoal, que eles eram capitalistas, liberais. O que ele fazia de similar aos outros socialismos? Distorção da linguagem,
Eles usavam palavras distorcidas para simbolizar coisas, igual em 1984 fala, a nova língua que existe hoje também, tá? O desarmamento da população, a supressão da imprensa, extermínio da liberdade em função do bem comum. Então, se o bem comum, acabou a tua liberdade, já era, tá? Dominação dos meios de produção, né? Propriedade foi relativizada, o Estado tirando os filhos dos pais, tem vários exemplos, meu vídeo anterior falou sobre isso, o fechamento das fronteiras, né? Para que as pessoas ficassem presas dentro daquele Estado, né? Tinham dificuldade danada, principalmente para os judeus saírem de lá, porque eles queriam matar os judeus. Demonização do capitalismo e da burguesia, sim, porém adotavam o dinheiro deles com todo prazer. Ah, mas espera aí, mas eles tinham propriedade privada, relativa. Ah, mas eles tinham indústria e capitalismo, relativo. O que importava era o bem comum, lembrem-se disso. A China hoje tem propriedade privada, mas cadê o dono do AliExpress? Onde é que foi parar aquele empresário que falou mal do governo chinês? Realmente, ele tinha uma propriedade, era dono do AliExpress, tá? Substituição de uma bandeira nacional pela bandeira do partido, tá aqui, tá? Criação de uma simbologia totalitária, traduzida em bandeiras, em quadros, estatuetas. Cara, todo tirano socialista faz isso, todos eles. Tá lá Maduro até hoje mostrando isso, todo mundo faz isso, tá? Eles substituíram, né, a história por uma ficção. E o socialismo costuma, inclusive, apagar a história e costuma olhar para frente. Se você pegar o Mao Tse Tung e tudo o que os chineses fizeram até hoje, eles soterraram a história tradicional deles. E agora eles estão recriando essa história tradicional com uma outra cara, tá? E tem que escolher um inimigo para ser o espantalho da vez. Que no nosso caso sempre vai ser a direita, os conservadores. Então chegamos ao fim dessa explanação. Espero que realmente vocês tenham entendido todo o recado que eu quis passar. E volto a dizer, se vocês quiserem alguma informação a mais ou algum comentário, façam aqui embaixo nas descrições do vídeo. E até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus e a gente se vê.